Estou no 99% da população.
Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. tudo bem com vocês? Ele fala. Bom, eu vou começar para a gente não atrasar, tá, meninas? Acho que só tem meninas hoje aqui. Então, a gente falou na terça, né, na aula de bromatologia. Eu vou ficar responsável pela disciplina de nutrição e dietética também. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Então, qual que é a dinâmica da nossa aula de hoje? Eu vou apresentar para vocês a disciplina, o cronograma da disciplina, os objetivos, né, que a gente pretende alcançar aqui com a disciplina, e eu vou passar as datas e como que vai funcionar o nosso sistema de avaliação. E na sequência a gente vai falar de hábitos, tabus e crenças alimentares de comportamento alimentar. Então, qualquer dúvida, vocês sabem, pode abrir o microfone e me chamar, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Sim. Qualquer coisa vocês me chamam. Ai, meu Deus, meu WhatsApp tá aberto. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, tô vendo o slide. Sim. Se esse link cair, gente, a gente entra no outro, tá? Que eu mandei também. Me deu uma crise de espirra agora. Vai passar. Então, essa disciplina de nutrição e dietética, ela tem 80 horas. É uma disciplina teórica, mas pelo conteúdo que a gente precisa desenvolver, a gente vai trabalhar muito com exercícios, estudos de caso, e planejamento de dietas, tá? Então, eu vou apresentar para vocês o cronograma. O representante de sala é o Natanael, né? Então, eu já estou em contato com ele. Qualquer recado que eu precise falar com vocês, eu falo com ele, ele repassa para vocês. E esse daqui é o meu e-mail institucional. Caso vocês precisem falar comigo, querem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, pode falar comigo direto nesse e-mail institucional, tá? E aqui é a ementa da disciplina, então, o que que a gente vai aprender nessa disciplina? É basicamente um contexto de atendimento nutricional, desde a anamnese ao cálculo de recordatório do inquérito alimentar que foi aplicado, a interpretação, né, desse inquérito alimentar, o diagnóstico do paciente, e aí a gente aprende a fazer o cálculo de necessidade de energia, de nutrientes, né, de macro e micronutrientes para aquela pessoa, calcular a dieta da pessoa, a gente já faz a lista de equivalentes e aí fecha a disciplina. Então, a ideia é que vocês tenham, durante essa disciplina, aprendam os meios de calcular uma dieta. Basicamente é isso. Para uma pessoa saudável, um adulto, ou uma criança, ou um adolescente, ou gestante saudável. E aí vocês terão, em disciplinas mais para frente, falando um pouquinho sobre alguns grupos especiais. Então, na nutrição esportiva, vocês vão ver atleta, na materno-infantil, vocês vão ver mais sobre gestante e criança, lactente, lactante, enfim. A nossa ideia aqui é um overview, né? Vocês terem um ponto de partida, aprenderem a calcular um plano alimentar. Então, as nossas avaliações, elas não são concentradas em um único momento. Vocês têm aí pela instituição 3 avaliações oficiais, né? 3 VAs, 3 verificações de aprendizagem, que vale a prova 50 pontos, e aí nós vamos ter os outros 50 pontos divididos em atividades. Então, nessa primeira VA de vocês, que tem 10 encontros, nós teremos 12 pontos distribuídos nas atividades pós-aula. Então, são 2 pontos para cada pós-aula, que serão em 6 aulas, tá? Eu até posso passar para vocês as datas, porque eu já tenho o cronograma com essas datas de aulas que vão valer ponto de pós-aula. A gente vai ter um estudo de caso, que vai valer 19 pontos, e um planejamento alimentar, que vai valer 19 pontos. Para a segunda VA, é a mesma coisa, vocês têm a prova valendo 50, e aí vão ter 4 atividades pós-aula, que vão valer 12 pontos. Então, o que muda é isso. Aqui a gente vai ter 4 pós-aula. Na primeira VA são 6.
Então, o pós-aula na segunda VA, ele vale 3 pontos, tá? Cada pós-aula. A gente vai ter um estudo de caso valendo 19 e um estudo de caso sobre biodisponibilidade de nutrientes valendo 19 pontos também. Para a terceira VA, prova valendo 50, as pós-aula também são 4, que vão valer 12 pontos, cada uma vale 3. E aqui o planejamento alimentar, esse plano que nós vamos fazer, ele vai valer 38 pontos. Tá? É o plano alimentar mais completo que vocês vão fazer na disciplina. Mas aqui em relação às avaliações, eu quero tranquilizar vocês que a gente tem dentro do cronograma da disciplina momentos da aula para vocês fazerem esses planejamentos. Os cálculos começam em sala de aula, né? Então a gente consegue fazer isso junto para vocês não ficarem perdidos na hora de fazer as atividades. E como é cálculo de dieta, se vocês precisam calcular o recordatório é um pouco mais simples, porque vocês vão pegar ali baseado no que a pessoa consome e transformar de medida caseira para grama e calcular. Já o planejamento de dieta, a gente precisa planejar o cardápio, planejar em medida caseira, converter para grama, depois precisa fazer os ajustes aí, sempre convertendo de grama para medida caseira. Então, é um pouco mais complexo, tá? Mas a gente vai fazendo muita coisa juntos para eu poder ajudar vocês e tirar as dúvidas enquanto vocês fazem. Porque se vocês não pegarem para fazer, é muito difícil de vocês conseguirem aprender isso. E vocês não podem sair dessa disciplina sem saber fazer, tá? Esses cálculos que a gente faz aqui nessa disciplina. A bibliografia, eu acho que vocês já tiveram contato com a Krause, né? O livro, aquele livro bem grossão. A Krause ou o Shields são 2 livros básicos que vale a pena a gente usar na disciplina. A tabela brasileira de composição de alimentos, vocês vão precisar durante a disciplina para fazer cálculo. Então, para a próxima aula, vocês já precisam dessa tabela. Já deixem separadinha a tabela e uma calculadora. E um outro livro da bibliografia básica é o da Vitolo, de Nutrição da Gestação e Envelhecimento. Esse livro ele é muito útil para a gente quando a gente está falando de planejamento de dieta já, tá? Lá vai ser depois da segunda VA. Na bibliografia complementar, tem o livro da Cosolino, da Maria Silvia, de biodisponibilidade de nutrientes. Coloquei o guia, o guia de nutrição da Lilian Cupari e o da Fisberg sobre inquéritos alimentares. Então, são bibliografias que a gente vai usar muito durante a disciplina e vocês terão contato com ela durante todo o curso também, e provavelmente depois de formados, tá? Esses livros vocês têm disponível na biblioteca, então não precisa comprar. E aí, durante cada disciplina, cada aula que a gente tiver, às vezes a gente usa um livro específico ou outro, tá? Para a aula de hoje, eu até tenho a sugestão de um livro de nutrição comportamental e tem um outro livro que eu trouxe até a foto para vocês, que é esse aqui, de nutrição contemporânea. É um livro muito legal para tratar desse assunto que a gente vai falar hoje, que é comportamentos, hábitos e tabus alimentares. Então, a gente vai falar quais são os fatores que influenciam os comportamentos e os hábitos, como que acontece a formação das preferências alimentares, como que foi, o que é a transição nutricional, epidemiológica e demográfica, os padrões alimentares no Brasil e regionais e os modelos dos estágios de mudança do comportamento. Então, a gente começa falando aqui eu já falei para vocês, né? A gente vai falar dessa diferença de comportamento alimentar, são crianças aqui, cada uma com uma reação diferente aos vegetais, e a gente precisa entender por que isso acontece. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, eu queria chamar a atenção de vocês para o depósito de gordura, composição de massa, classificação de GMC, que a gente tanto vê por aí, e às vezes a gente tem até um certo preconceito com as pessoas em relação a isso. Então, vale a pena a gente pensar será que essa diferença em termos de gordura corporal entre avós e netos é da natureza ou é da criação? Ou é uma junção de fatores, né? Ou seja, um avô obeso vai ter um neto obeso. Ou não, isso é genético ou isso é adquirido com o meio, né? A gente precisa entender que o peso corporal, a composição corporal, ela é influenciada por vários fatores, tanto da natureza quanto da criação, do meio ambiente, né? A gente parece com os nossos pais, a gente tem características herdadas pela genética, mas a nossa alimentação, ela modula muito, ela vai dizer aí um pouco sobre essa questão de composição, alimentação e hábitos de vida.
Mas está muito ligado porque a gente herda, né, esse comportamento alimentar do meio que a gente foi criado. Então, são comportamentos que a gente tem para o resto da vida, até o ponto que a gente deseja ter uma mudança significativa deles. E aqui são alguns fatores que determinam essa questão de depósito de gordura, de sobrepeso. Então, idade, menopausa, o gênero, né? A gente sabe que as mulheres têm mais gordura, fisiologicamente a mulher tem mais gordura. O balanço energético positivo, ou seja, a pessoa ela consome mais do que ela gasta, então ela vai ali acumulando energia. Composição de dieta, atividade física, metabolismo basal, o efeito térmico dos alimentos, sensação de fome que está ligado aqui à produção e liberação da leptina e uma leptina funcionante. Então, tem estudos que mostram que pessoas com sobrepeso e obesidade, elas ou não produzem a leptina na quantidade suficiente, ou essa leptina ela não funciona. A leptina é o hormônio que a gente libera quando a gente está saciado. Então, essas pessoas não conseguem ter esse gatilho de saciedade como as outras pessoas, tá? Isso está relacionado também ao acúmulo de gordura. Aqui a variedade de fatores sociais e comportamentais, as características genéticas, raça, alguns medicamentos, gravidez, região, né? Então, existem N fatores que determinam a composição corporal de um indivíduo e o nutricionista ele precisa saber acolher essa pessoa, entender o contexto que ela está inserida, né? E os motivos para esse ganho de peso e o que vai fazer com que essa pessoa perca. Porque não é só a gente prescrever um plano alimentar e imaginar que essa pessoa vai seguir o plano. É muito mais complexo do que isso. A gente consegue calcular, a gente pode calcular ali a dieta mais perfeita para aquela pessoa. Mas se essa dieta não for o que ela precisa naquele momento que ela está de comportamento, e se ela não tiver mudanças de comportamento efetivas, a dieta ela não vai ser nada funcionante, né? A gente vai desperdiçar ali tempo e todo o seu trabalho. Então, é importante a gente conhecer o comportamento do nosso paciente, o comportamento que ele tem em relação à alimentação, para poder fazer um planejamento efetivo. E aí a gente tem um ciclo, né? O controle, a gente precisa controlar a ingestão calórica, controlar comportamentos problemáticos e praticar atividades físicas regularmente. São 3 fatores simples, né? Mas que as pessoas precisam desenvolver. E a gente sabe que todo mundo, uma hora ou outra, vai falhar em algum deles, né? Principalmente aqui em controle de comportamentos problemáticos. Comer enquanto faz outra coisa, no começo certo, na quantidade certa, no horário certo, enfim. Então, é um ciclo que a gente precisa romper, o ciclo que está errado, para conseguir colocar um ciclo que funcione de maneira construtiva no organismo, tá? E aí a pergunta é, existe diferença ou são sinônimos comportamento e hábito alimentar? O que vocês acham? Que é a mesma coisa ou é diferente? Alguém me escuta? Eu acho que é diferente. É diferente. O comportamento alimentar, gente, ele é mais complexo, tá? É a forma que a pessoa convive com o alimento. Ele vai ser um comportamento desde a pessoa decide em comprar aquele alimento, a forma com que ela prepara, a forma com que ela consome, até a parte final ali daquele alimento, no ciclo dessa pessoa, é o comportamento alimentar, tá? Então, é o conjunto de todas essas ações. Decisão, disponibilidade, o modo de preparo, os utensílios, o horário, a divisão da alimentação durante o dia e a ingestão do alimento. Já o hábito, ele fala sobre preferências alimentares. E esse hábito alimentar, ele é construído na infância e fica comum no decorrer da vida. Então, o hábito alimentar, ele está inserido dentro de um comportamento. Então, a pessoa ela tem um comportamento em relação à alimentação e nesse comportamento ela tem certos hábitos, tá? Então, essa é a principal diferença. E aqui é uma frase de um filósofo francês, mas a ideia da frase é entender que o alimento, ele é muito afetivo e emocional, muito mais além da parte nutricional. Então, por exemplo, a gente fica doente, está internado, alguma coisa assim. A gente já pensa na comidinha da mãe, uma sopinha, um caldo, alguma coisa que vai acalentar aquela emoção, aquele sentimento de doença naquele momento, né?
vai reunir a família para alguma grande comemoração, então tem que ser alguma comida especial, alguma coisa diferente. Então, a refeição em si, o ato de se alimentar, ele é carregado de simbologias e culturas. E o papel do nutricionista é sempre de incentivar essa cultura alimentar e de valorizar a cultura regional. Então, por exemplo, a gente precisa valorizar aquilo que nós temos no nosso estado, que são pratos típicos, refeições típicas, e respeitar de outros estados, né? Então, não é porque eu não moro em outro estado, que eu não consumo determinada preparação com frequência, que eu vou ter repulsa, que eu não vou gostar. Não, muito pelo contrário. A gente precisa respeitar e isso traz a identidade cultural para aquele povo. Isso é muito importante em termos de antropologia, sociologia da nutrição, tá? A gente precisa fazer isso. E entender que a gente não come para satisfazer a fome, né? A gente come, muitas vezes, por um alívio emocional. Eu falo muito que as pessoas não sabem diferenciar a fome fisiológica da fome emocional. Então, é um comer que a pessoa não raciocina o que ela está fazendo, né? Comendo pipoca, assistindo filme. Ela vai comer balde de pipoca e não vai prestar atenção no que está acontecendo. Então, a gente precisa entender esse papel da alimentação, respeitar e mostrar para a pessoa que em determinadas situações ela não está comendo por fome, ela está comendo por vontade. E aí, sim, uma coisa é você comer com vontade, com consciência, né? Então, olha, eu vou comer esse brigadeiro porque eu quero comer esse brigadeiro. Eu não estou comendo esse brigadeiro escondido de mim mesmo, né? Não é assim que funciona. Então, a comida, ela, de fato, ela tem esse papel de consolo, de amiga e, ao mesmo tempo, pode ter um outro papel antagônico da pessoa odiar a comida, ter repulsa, achar que a comida engorda, que aí entram transtornos alimentares muito graves, que é o caso da anorexia, da bulimia, que a pessoa tem essa repulsa pelo alimento com medo do ganho de peso, né? Aqui é só uma definição do que é hábito. Então, é um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente, né? E a gente tem alguns fatores que influenciam esses hábitos e comportamentos alimentares. Então, por que, por exemplo, tem criança que adora comer verdura, come verdura sem problema nenhum. E tem criança que, se vê uma verdura ou pôr na boca, faz ânsia de vômito. Tem adultos, a mesma coisa, né? Então, são hábitos alimentares que vêm de um comportamento que foi influenciado por fatores fisiológicos, cognitivos, meio ambiente e emocionais. Então, são 4 grandes fatores que conseguem influenciar esses hábitos e comportamentos. Fisiologicamente, a gente tem principalmente estruturas neurais que podem influenciar a nossa seleção dos alimentos, tá? Então, são estruturas que nós temos que vão fazer com que a gente tenha preferência por gordura, tenha motivação ou não para comer, né? A gente sabe que isso está muito relacionado a doenças psicossomáticas, está relacionado a mudanças qualitativas e quantitativas na ingestão de alimentos, a escolha do tamanho das refeições, o número de refeições por dia, né? Está relacionado até mesmo ao autocuidado. Tem gente que não se cuida, que não cuida da alimentação, não cuida do corpo, enfim, tem gente até que não gosta de tomar banho. Então, isso tudo é influenciado pela nossa fisiologia, né? Então, quando a gente vê um alimento, ali, quando eu estou olhando para esse alimento, a minha visão, ou eu estou sentindo o cheiro, o olfato, ou o paladar, que eu estou sentindo o gosto desse alimento, os meus sentidos, todo o meu organismo vai interagir uma estrutura com a outra e vai ali controlar o meu sistema de apetite e de saciedade, né? Então, eu vi uma coisa que eu salivei, fiquei com muita vontade de comer. O meu cérebro vai mandar sinais para a liberação de ácido clorídrico e de outros hormônios para que eu tenha fome. Essa sensação de fome faz com que eu busque pela comida, que eu entendo ali instintivamente que eu busco uma sobrevivência, eu preciso comer. E aí, quando já tiver o tanto bom, né, o organismo fala, pronto, ok, tô cheio, tô satisfeito. Aí a gente tem aí a ação principalmente da leptina para falar, chega de comer que você já está satisfeito. Aí, o que acontece? A pessoa, quando ela come muito rápido, ela não dá tempo nem do cérebro processar a informação de que ela está comendo e que já tem uma plenitude gástrica e que já pode ser liberado o hormônio da saciedade para a pessoa parar de comer. Então, geralmente, a pessoa come muito rápido
E aí, quando ela termina, passa um pouquinho e fala, nossa, eu comi demais. Para que eu comi tão rápido, né? Para que eu comi desse tanto? Então, são geralmente 20 minutos depois que você começa uma refeição que o cérebro tem essa capacidade de avisar. Falou, opa, peraí, você já está cheio, chega. Né? Então, isso daí é um controle fisiológico do nosso organismo. Em condições normais, a pessoa sente fome, ela vai ingerir o alimento e vai ficar saciada. Existem algumas doenças, né? Eu já falei para vocês que doença não é sinônimo de patologia. Então, existem algumas doenças que faz com que a pessoa não tenha saciedade ou não tenha fome, né? Principalmente doenças psicossomáticas e doenças endócrinas, tá? E a formação das preferências alimentares, ela começa desde antes do nascimento. Então, lá no líquido amniótico, que fica lá da mãe para o feto, a criança já começa a ter esse desenvolvimento de preferências alimentares, porque vai depender do teor, de como que do que tem essa concentração desse líquido amniótico, que vai ser modulado pela alimentação da mãe. Então, a alimentação da mãe, ela interfere diretamente na nutrição do bebê e na formação dessas preferências alimentares. A mesma coisa acontece com o aleitamento materno, tá? E quando essa criança vai adquirindo consciência e vai criando seus hábitos alimentares, começam a ter o sentimento de prazer e culpa em relação ao alimento. Principalmente quando a mãe fala, come que depois da refeição, né, depois que comer tudo, eu vou te dar um doce. Então a pessoa começa a entender que a refeição é a punição, é o ruim, e o doce vai ser o bom. E a gente sabe que não é por aí que funciona. Então, esses sentimentos dicotômicos, né, que a gente fala bom e ruim, gostoso e ruim, saudável ou não saudável, isso a gente precisa tomar muito cuidado, evitar esse tipo de categorização das coisas, né, de sim ou não, bom ou ruim, porque isso daí não é nada construtivo para uma construção, um comportamento alimentar saudável. Um comportamento alimentar saudável é essa parte que a gente fala de ter um equilíbrio entre o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente precisa, né? Não é comer só aquilo que eu preciso. Eu preciso ter esse equilíbrio entre todas as coisas. E aí acaba que a gente começa a gostar daquilo que a gente também precisa. Então, é esse o principal objetivo. A neofobia aos alimentos, então, neofobia é quando a pessoa ela nunca experimentou e ela fala que ela não gosta. Então, você já comeu piqui? Ah, não, não gosto. Mas você já comeu? Não, não quero comer. Então, isso é uma neofobia, ela não gosta e não quer gostar. Isso acontece principalmente com crianças. E outra coisa que ajuda a gente a formar as preferências alimentares é a saciedade sensorial específica. Essa saciedade sensorial específica, ela acontece o seguinte: eu tenho uma diminuição da sensação sensorial de um alimento quando eu estou com vontade de comer outra coisa. O que que significa, Bárbara? Eu estou comendo chuchu, mas na minha cabeça eu queria comer, sei lá, batata frita. Essa minha vontade de comer outra coisa enquanto eu como chuchu vai fazer com que eu sinta menos o gosto do alimento. Daqui chuchu não tem muito gosto. Mas quando a gente come uma coisa pensando em outra, você não tá aproveitando aquela que você está comendo. Isso chama saciedade sensorial específica. Então, modular o pensamento, né? Colocar seu pensamento presente na refeição, naquilo que você está comendo, faz diferença também, até mesmo na questão da saciedade, tá? E aí, se a gente imaginar, né? Chega um ser de outro planeta aqui na Terra e vai pensar como que é, quais são as preferências alimentares, o que o brasileiro gosta de comer? O que vocês acham? Qual que é o prato principal do brasileiro? A preferência alimentar é o quê, gente? Eu acho Arroz que é feito. Arroz, feijão? O que mais? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo no chat. Carne. Carne também. A gente não consegue, talvez, ter uma identidade de gastronomia no nosso país tão forte quanto a gente gostaria. Porque de um tempo para cá, a gente vai falar disso em transição nutricional, a alimentação ela passou a ser compartilhada, né? Então é comum hoje a gente ter, por exemplo, restaurante de comida japonesa, restaurante de comida chinesa, restaurante de comida francesa, italiano, fora os fast foods que têm o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo. Então a gente perde um pouco essa identidade cultural do nosso país.
Mas, e é uma identidade que ela vem passando por transformações. Né? A mulher vai para o trabalho, ela deixa de ser aquela que faz todas as refeições em casa, ela deixa de ser a mulher que faz o café da manhã, almoço e janta para o marido quando chega do trabalho. Ela também está no trabalho. Então, essa ida da mulher para o mercado de trabalho fez uma mudança muito grande na parte de epidemiologia nutricional e na prevalência das doenças que existem hoje, as causas de morte. Eu vou mostrar para vocês. Então, essas transições que eu falei para vocês, elas consistem basicamente no seguinte: no início do nosso mundo, né, da habitação, a gente tinha uma taxa de natalidade muito alta e de mortalidade também muito alta. Então, o crescimento vegetativo, que é a diferença entre natalidade e mortalidade, era baixo. Conforme a gente vai passando aí o mundo, a gente começa a ter uma alta taxa de natalidade e cai a mortalidade. Então, tem um crescimento vegetativo ascendente. Tem muita pessoa no mundo, porque está nascendo muito e está morrendo pouco. Depois, começa a nascer menos e a taxa de mortalidade continua baixa. Né? Então, aqui é um estágio de descendência da população. E agora a gente está numa fase em que a taxa de natalidade e a de mortalidade são muito baixas. Essa é a nossa transição demográfica. Quando a gente fala isso da parte de epidemiologia, a gente vai olhar a incidência de determinadas doenças. Então, por exemplo, em 1979, a gente tinha mais de 3% das mortes causadas por deficiência nutricional, né? Por exemplo, anemia. Já em 2012, é menos de 1%. Em contrapartida, as doenças crônicas de 34 salta para 52. Olha só, as doenças infecto-parasitárias, que são doenças causadas por falta de saneamento básico, água tratada, de 17 caiu para 4,5, né? Então, assim, a gente tem uma mudança aí de perfil epidemiológico, que a gente tem aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que é doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, obesidade, e aí a gente tem a diminuição das doenças que a gente fala de causas evitáveis, né, que é as doenças de deficiência nutricional e as doenças infecto-parasitárias. Então, esse aqui é um cenário que ele está casado com o que acontece com o meio ambiente, que é a saída da mulher para o trabalho, a modificação dos locais e horário das refeições, a perda da identidade cultural na preparação das receitas, a gente consome mais fast food e diminui a frequência de compartilhamento das refeições em família. Todos esses são hábitos que contribuem para essa transição que aconteceu na nossa epidemiologia, demografia e na parte nutricional também. A gente hoje tem mais de 50% da população brasileira com sobrepeso e obesidade, né? E isso não era o que acontecia lá no passado. A gente tinha aí uma incidência muito grande de desnutrição que hoje a gente não tem mais. Essa é a nossa transição nutricional. Essa foto mostra, então, deixa de comer a comida de verdade, deixa de comer alimento para o consumo de lanches industrializados, altamente industrializados, na verdade, né? Muito calor, de alta densidade calórica, açúcar e sódio, gordura, né? Isso que é a composição da alimentação hoje e são os fatores de risco para o desenvolvimento de várias doenças crônicas. E aí, no Brasil, a gente tem padrões alimentares que foram definidos pela disponibilidade de alimentos. Então, por exemplo, em Minas Gerais, eles têm uma cultura alimentar muito baseada no leite. Então, eles têm muito leite, produzindo queijo, que são conhecidos mundialmente por isso, pão de queijo, enfim, tudo que envolve leite, em Minas Gerais a gente tem bastante. Goiás e na região sul é a carne bovina, alguém até falou aqui no chat, né? Carne. No norte, pescados e farinhas. E no Nordeste, a carne seca. Então, são alimentos que ficaram característicos dessas regiões por ser o que eles tinham disponível, né? E hoje virou parte da cultura. Já na classe média, é aquilo que a gente conversou da disseminação dos hábitos alimentares no mundo todo. E aí a gente tem alguns exemplos de receitas que são feitas em determinadas regiões, né? O arroz com pequi em Goiás, o churrasco gaúcho lá no sul, a tapioca que é feita muito no Nordeste, o tutu e o pão de queijo em Minas, enfim. São pratos de culinária regional que a gente ainda tem presente e que a gente precisa valorizar para que isso continue acontecendo, tá? Isso é muito importante para a nossa alimentação, para a nossa cultura
e para fortalecer os vínculos afetivos entre as pessoas também. E aí, por fim, a gente fala de tabus e crenças alimentares. Então, vocês já ouviram falar que leite com manga faz mal, que comer melancia é um alimento frio, que tem alimentos que são rançosos, remoso, que o povo fala, né? Isso são tabus. Então, definindo tabu é a interdição ou proibição, a ingestão de certos alimentos, ou a combinação de alimentos ligado a crenças e crendices populares. Então, a gente precisa entender que esses tabus, eles têm uma origem que pode ser econômica, histórica, religiosa ou biológica. A gente precisa entender quais são esses tabus, qual que é a origem desse tabu, para, de fato, poder desmistificar para o nosso paciente, para a pessoa que a gente está conversando. Então, não é justo eu deixar uma pessoa achar que comer manga e beber leite, ela vai morrer, né? Eu preciso explicar para ela que isso é um tabu, é uma crença que não faz sentido. E esses tabus, eles podem ser temporários ou permanentes. Então, tem coisas que são da moda, o pessoal fala, por exemplo, deixa eu ver se eu lembro um tabu que passou. Acho que o da manga com leite até que já caiu já também. O pessoal hoje em dia já sabe que ninguém morre. Mas tem uns tabus que são permanentes, que é igual essa coisa de remoso. Isso daí eu acho muito difícil sair da nossa cultura. Né? E a gente precisa, então, levar a educação nutricional, mostrar para essa pessoa que isso é um tabu e que não faz sentido. E aqui uma coisa que surgiu durante a aula presencial, que vale a pena a gente comentar, é que existe uma diferença entre tabu e os compostos bioativos e fatores antinutricionais. Então, por exemplo, falar que quem tem problema renal não pode comer carambola não é tabu, tá? Não pode mesmo. A carambola, ela tem um fator antinutricional que faz com que seja muito tóxica para quem tem problema nos rins. Então, não é um tabu, né? Outro exemplo é mulher grávida com um chá de canela, que é um chá que eles falam que é abortivo. Então, tem coisas que são de compostos bioativos ou fatores antinutricionais que não se encaixam na classificação de tabu. Então, antes de vocês falarem alguma coisa, se pronunciarem sobre o assunto com alguém, procure saber qual que é a formação desse tabu, qual que é a história por trás disso, para vocês se certificarem que de fato não faz sentido, e aí sim é a nossa obrigação de esclarecer para as pessoas que não, né, que não é bem assim que funciona. Então, o importante é isso, tá? E as modificações de comportamento alimentar, gente, quando a gente fala de planejamento alimentar, seria muito fácil achar que calculou uma dieta, ela vai estar perfeita do ponto de vista de cálculo de nutrientes. Olha, eu acertei na quantidade exata de carboidrato, proteína, lipídio, fibra, ferro, minha dieta está perfeita. Eu posso ter ficado o dia inteiro calculando essa dieta, pode ser a melhor dieta que eu já calculei. Mas se o meu paciente, ele não internalizar e ele não aceitar o processo de mudança de comportamento, a minha dieta vai ter sido em vão. Então, as modificações do comportamento alimentar, elas não são fáceis, a gente sabe que elas são difíceis, mas elas precisam acontecer para que o tratamento seja efetivo, né? E a gente tem 5 etapas nessas fases, nos estágios de mudança de comportamento. É a pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Então, o nutricionista, ele precisa identificar em qual estágio o paciente dele está. Qual estágio de mudança de comportamento? Porque dependendo do estágio, eu consigo ter uma intervenção mais adequada ou não. Tá? Dependendo do estágio, o que eu fizer para ele não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? E isso daqui, esses estágios de mudança, eles valem para qualquer coisa na vida de vocês. Ah, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa mais saudável. Provavelmente você já está no estágio de contemplação, começando a preparação, né? Para depois você ir para a ação e fazer a manutenção. Então, toda mudança de comportamento passa por esses estágios. Na pré-contemplação, que é o primeiro estágio, a pessoa ela nega que tem um problema. Ela acha que está tudo certo, tem problema nenhum, não tem que mudar nada, tá tudo ótimo do jeito que está. E nesse caso, ela só vai procurar um serviço médico, uma ajuda, quando ela está por algum outro motivo, por insistência familiar. A mulher obriga o marido a ir no médico, fala: se você não for, vou te largar, né? Então, quando é assim, uma insistência da família muito grande para essa pessoa buscar o serviço de saúde. Ele não vai para uma ação de prevenção ou de promoção, né? Igual as mulheres estão acostumadas a fazerem prevenção de 6 em 6 meses com ginecologista e tal. É uma consulta preventiva, é para não deixar o problema chegar, porque assim é muito mais fácil de tratar, quando chegar vai estar no início. Já as pessoas no estágio de pré-contemplação acham que está tudo certo.
É aquela pessoa diabética que come muito açúcar, carboidrato, não preocupa. É o hipertenso que leva a vida normal, sem prática de atividade física, acha que está tudo certo, come gordura, come sal, sem problema nenhum. Tá? Então, são essas pessoas, aqueles que falam assim, eu prefiro morrer do que mudar. Né? Então, são pessoas que estão lá no estágio de pré-contemplação. Já no estágio de contemplação, ela pensa em mudar, né? Ela tem o desejo de mudar, mas ela não faz nada para concretizar esse desejo. Então, eu queria muito ser uma pessoa mais saudável. Eu só queria, né? Eu não faço nada por enquanto. Tá? É mais ou menos nesse sentido. E aqui nessa fase existe uma abertura para uma possibilidade de mudança. Então, pode ser que, se você for bem assertivo, se você conseguir levar argumentos válidos para aquela pessoa, ela concorde e ela aceite fazer a mudança junto com você. Tá? Aqui na contemplação, a gente já tem essa possibilidade, diferente da pré-contemplação. Na preparação, a pessoa já tem o desejo de mudar e o comportamento já está presente. Então, aqui na preparação, ela está pronta para começar a agir, tá? Mas aqui ela ainda tem ambivalência. Então, é aquela pessoa assim, hoje, será que eu vou para academia ou não vou? Ela está no estágio de preparação. Ela sabe que ela quer ser mais saudável, ela fez a matrícula dela na academia. Mas será que eu vou ou eu não vou? Não sei. Então, ela tem ainda essas dúvidas, essas ambivalências, porque o hábito, o comportamento ainda não foi mudado, tá? Ele está em estágio para mudar, está num processo de tomada de decisão. Na ação, a pessoa ela vai se engajar para mudar. E aí ela começa a assumir algumas atitudes para fazer com que aquilo aconteça. É nesse estágio que geralmente as pessoas reconhecem os esforços uma das outras. Então, é assim, aquela pessoa que faz 1000 dietas e nunca consegue emagrecer. E aí chega uma dieta que está funcionando para ela. Ela foi nutricionista, ela está indo bem. E aí a pessoa da família começa a perceber, fala, olha, agora eu acho que vai, hein? Já tem 2, 3 meses, eu acho que agora está dando certo. Aí quando a pessoa já se identificou com o problema, já se motivou a mudar, começou a fazer alguma coisa e começa já a ter essa rotina de fazer, tá? E aí o profissional de saúde, o nutricionista, no caso, ele tem que estar perto para a pessoa entender e saber até que pode acontecer dela falhar, pode acontecer dela regredir um passo, mas que isso é normal, né? Dentro de todo o processo, essas regressões, esses erros acontecem. E a manutenção, ela é uma fase que acontece 6 meses depois da adoção do novo comportamento. Então, tem 6 meses já que a pessoa está fazendo um planejamento alimentar, está seguindo um trabalho junto com o nutricionista, aí já é uma fase de manutenção. Nessa fase, o desafio é a pessoa aprender a persistir com esse novo comportamento. Ela aprender a buscar motivações para continuar com esse comportamento. Tá? Aqui ela já começa a colher frutos positivos dessa mudança. Então, são esses os 5 níveis de comportamento. E aqui é uma questão do ENAD, que fala um pouco sobre isso. Então, o nutricionista de um programa de alimentação escolar verificou em uma entrevista que um grupo de estudantes da escola pública um elevado consumo de refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e frituras, e o baixo consumo de produtos lácteos, frutas e verduras. Deixou evidente a necessidade de implementação de estratégias de educação nutricional para o grupo. Na mesma entrevista, foi também constatado que os estudantes não tinham intenção de mudar seu comportamento alimentar, pois eles consideravam adequados, práticos e saborosos, e eram os alimentos que eles consumiam com maior frequência. Além disso, não identificavam risco na prática alimentar. Bom, considerando os modelos dos estágios de mudança do comportamento, essas crianças estão no estágio de quê, gente? O que vocês acham? É uma questão do ENAD, de 2010. A, B, C, D ou E? Hã? Letra A? Exatamente, eles estão no estágio de pré-contemplação. Eles não identificam o problema, eles não querem mudar, para eles está tudo certo. Tá? Então, se eles identificassem o problema, talvez eles já estariam na contemplação. Mas nessa forma que eles estão na pré-contemplação, tá? A resposta é letra A mesmo. Parabéns para quem respondeu, que eu não consegui ver aqui quem foi. E aí, gente, antes de começar um tratamento, de prescrever uma dieta, enfim, de começar a fazer uma intervenção com o paciente, a gente precisa entender o nível de adesão desse paciente.
Será que ele está no estágio de pré-contemplação e aí tudo que eu falar vai ser ali murro em ponta de faca, porque para ele está tudo certo? Né? A gente precisa identificar que estágio que ele está. Será que ele já está no estágio de ação? Eu não preciso mais conscientizá-lo do problema, eu só vou ajudá-lo a implementar as mudanças? Ou ele está lá numa contemplação? Né? Então, as fases que essa pessoa está do comportamento vai dizer a forma com que eu vou conduzir o tratamento dessa pessoa, tá? O diário alimentar, ele pode ser muito útil, que a gente coloca no diário o horário da refeição, o local que foi feita a refeição, qual que é a refeição e o que a pessoa sentiu quando ela comeu aquele alimento. Então, a gente consegue identificar alguns comportamentos, alguns sentimentos e emoções em volta de determinados alimentos. Ajuda muito a gente. E ajuda também a pessoa a olhar para o que ela consome. Então, tem gente que fala assim, eu não como nada e engordo. Será que não come nada? Vai fazer um diário alimentar, você acha um monte de coisa lá, ela só almoça. Mas entre o almoço e a hora que ela vai dormir, ela come um monte de coisa, beliscando e sem prestar atenção no que está comendo. Tá? Então, o diário alimentar é uma ferramenta muito útil para isso. E o nutricionista, ele precisa dominar as técnicas de comunicação. A dica aqui, gente, é sempre ouvir do paciente como que ele está em relação ao que você está dizendo, ao que você está propondo, né? Deixar o paciente à vontade para ele falar assim, ô fulana, eu não estou conseguindo fazer a colação lá que você colocou para mim, porque naquele horário eu não sinto fome. Ele tem que ter essa liberdade de falar a verdade para você, porque senão você vai fazer lá um monte de coisa, um monte de cálculo e não vai dar nada certo, tá? Entender que ele vai ter dificuldades, que ele vai ter recaídas e que você vai estar ali do lado para ajudar e para voltar. Entender que um deslize é só um deslize, né? Que ele não precisa jogar tudo para cima. Pode voltar ali na mesa da próxima refeição, já pega o planejamento alimentar e vida que segue ali, sem desespero, tá? E aí a gente tem algumas estratégias para ajudar essas pessoas nessas mudanças de comportamento. Então, aumento do apoio, a gente reduzir atitudes negativas, seja intencional ou não. Então, parar de ficar chamando a pessoa de coisas que ela não gosta, né? De desmotivar a pessoa, isso não vai ajudar em nada. A gente precisa ter apoio das pessoas que estão próximas, entender essas recusas alimentares e não pressionar a pessoa para perder peso. Senão eu só vou gerar mais ansiedade nessa pessoa, ela vai ficar pior do que ela já está. E aí, quando a gente fala de estratégias para modificação do estilo de vida, aqui tem algumas estratégias, mas eu queria explicar para vocês mais ou menos como que funciona. Geralmente, a maioria das pessoas, elas comem sem prestar atenção no que elas estão comendo, né? Então, são raros os casos que a pessoa come olhando o prato, sentindo o gosto da comida, o cheiro da comida, né? O visual. O visual também faz parte do ato de alimentar. O olfato faz parte da parte de alimentar. E as pessoas hoje em dia comem fazendo outra coisa, no celular, enfim. A gente chama isso, essa prática de estar presente, deixa eu até passar aqui para vocês, de mindfulness. O mindfulness é o estar presente. E a gente usa o mindful eating para as pessoas terem essa consciência na hora de fazer a refeição. Então, as orientações, todas essas orientações que estão aqui, são orientações para mudança de comportamento, né? Então, comer devagar, deixar os talheres à mesa quando for mastigar a comida, para não comer louco, desesperado, comer devagar, pausando os talheres. Tentar contar o número de mastigação para ver se come mais devagar. Lembra que eu falei que são 20 minutos para o cérebro contar lá para o estômago que está cheio, que está bom, que chega. Então, a gente tem que comer pelo menos em 20 minutos. Servir alimentos em pratos pequenos, o nosso olho gosta de ver muita comida, gosta de ver fartura. Então, às vezes, trocar um prato normal por um prato de sobremesa já ajuda. Essa questão da ingestão de líquidos durante a refeição, experimentar alimento por dia, tudo isso daqui, gente, são iniciativas para mudança de comportamento, tá? Essa daqui, ó, de anotar situações ligadas ao consumo excessivo de alimentos, eu achei incrível. Que às vezes a pessoa fala, nossa, tem época que eu como tanto, tanto, e tem época que eu não como nada. Então, o que será que acontece em determinadas épocas que essa pessoa come tanto? Será que é um gatilho que aciona ali ansiedade, ou tristeza, ou medo, né? A gente precisa entender isso e trabalhar sempre junto com as emoções. Essa parte aqui de deixar a mesa quando tiver terminado a refeição é principalmente para quem precisa perder peso.
Então, terminou de comer, levanta e sai, senão você fica ali beliscando, vê o outro comer, quer comer também. Então, são comportamentos simples para ajudar as pessoas a mudarem comportamento. E a gente precisa entender que o sucesso ou a falha na mudança de comportamento alimentar é um aspecto da vida da pessoa, tá? Não é a vida da pessoa. E essa falha que pode acontecer no processo, ela não vai determinar se essa pessoa vai conseguir ou não. Uma falha é só uma falha. Ela pode muito bem aprendeu com que ela errou e vai crescer com esse erro, tá bom? Então a gente precisa sempre deixar isso muito claro para as pessoas. Além disso, dá ênfase na escolha pessoal. Ela precisa entender que toda ação futura vai depender do que ela faz no presente. O que ela faz, não é o que você, nutricionista, faz. Então, qualquer conselho que você passa para essa pessoa, qualquer orientação, ela pode ser aceita ou negada. Então, se você fala, olha, eu queria que você tentasse comer mais devagar, colocar o garfo, pausar o garfo antes de comer de novo, tal, a pessoa fala assim, não acredito nisso, não faz sentido nenhum. Então, a gente precisa entender que é a responsabilidade. A pessoa tem esse empoderamento de saber que ela é a única responsável pelos atos dela, isso é muito importante, tá? E ele precisa sentir que ele é responsável, e não que ele está preso, ou que ele está numa armadilha, ou que ele tem que enganar alguém. Porque enquanto ele achar que ele tem que te enganar, ele vai estar se enganando. Ele precisa entender que isso é para ele, para o bem dele. E aí, para finalizar, a gente nunca pode esquecer, né? A nutrição, ela é um bem-estar da nutrição fisiológica, com a emocional e com a social. Então, os comportamentos, eles estão presentes em todos os atos que a pessoa tem ali no dia a dia. O alimento também está presente em tudo que ela faz. Ela precisa ter uma boa relação com isso. Ela precisa ter uma boa relação com a hora de comer, com o ato de se alimentar. E a gente está sempre perto para apoiar, para incentivar. A gente não pode ter aquela postura julgadora de pode, não pode, sim ou não. A gente precisa realmente ter essa escuta nesse sentido com os nossos pacientes, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Vocês ficaram caladinhos hoje? Pessoal, fala comigo. Professora, tudo certo. Nenhuma dúvida. Tudo certo. Obrigada. Aí, Tudo como que ok, nós... professor. Luan, deixa eu só anotar o nome de vocês que estão aqui para eu passar um recado para vocês para a gente finalizar. Então, tá a Pamela. Pamela tá aí? Sim. Pamela hoje não falou comigo. Uai, peraí. Não, Tá escutando ou não? tô sim. Ah, Tá bom. eu achei que meu microfone não estava funcionando, mas está, né? Tá sim. Professor, Oi. a bateria do meu computador tá quase acabando e o meu carregador tá longe. Aí qualquer Ah, coisa. Milena Macedo, né? Isso. Tá, já coloquei aqui. Obrigada, Milena. Aline, tá aí? Tô aqui, professora. Obrigada. Isabelle, Tô aqui. obrigada. Milena Lúcio, Presente. Luanda, Presente, professor. Tieme, Presente, professora. a Sara, Presente, professora. Samara, Presente. Eulália, Presente, professora. Franciele Presente. e Heloísa. Presente. Tem alguém que eu não falei o nome, meninas? Não? Só para a gente encerrar, hoje a gente teve uma reunião de professoras lá na faculdade, e aí eles sugeriram, algumas professoras já estão fazendo isso, que a aula síncrona aconteça junto com a aula presencial, para vocês fazerem parte, integrar com a turma. Enquanto vocês perguntam no chat, a gente consegue responder em sala de aula, as perguntas de sala de aula. Vocês conseguem acompanhar também. E aí a gente está pensando em fazer essa transmissão ao vivo. O que vocês acham, meninas, disso?
Eu acho que pode dar certo. Nas aulas da Flávia tem dado, sabe? Uhum. Eu também acho. Tá, eu vou